tu falou da questão de abrir, de negociar participação com o associativo e tudo mais. E é uma dúvida minha mesmo. E aí eu vou emendar já em 2 aspas recentes de dirigentes paulistas, que hoje a gente vê um clube de São Paulo que ainda não tem nenhuma SAF, né? A Leila, recentemente, que até pouco tempo atrás se dizia contra SAF, assim, não era tão aberta, agora recentemente ela já disse que o futuro do futebol brasileiro é todos virarem SAF, porém ela não vai tomar essa atitude no Palmeiras, deixará para futuros presidentes. E o Júlio Casares, e o Júlio César Casares, né, do São Paulo, ele também disse que o São Paulo estuda e tudo mais, porém o discurso dele é muito parecido ao do Mário Bittencourt no começo, onde ele fala SAF no São Paulo com o associativo com o controle, ou seja, uma participação minoritária dos investidores que vierem, enfim, ser a SAF. E eu queria te perguntar, obviamente, tem diferença se o associativo é majoritário ou não, mas no modelo onde a SAF é majoritária, efetivamente, qual a diferença da SAF com agora do Fluminense, que foi, pode ser 65 ou 59, para do Vasco, que é 90-10? Qual efetivo diferença, se há alguma, né? Em tese, controle, né? E participação em lucro. Em tese, mas como já descartamos essa possibilidade de que o clube brasileiro vão distribuir dividendos. Porque assim, a composição de uma SAF é igual a uma empresa convencional, né? Você é um conselho de administração, você tem cadeiras, e geralmente essas cadeiras são compostas de acordo com a participação que esse acionista tem na empresa, né? Então, por exemplo, acho que no Curitiba são 10 cadeiras, a Tricorp tem 9 e a associação tem 1. No Vasco, eu acho que a associação tinha 2 e a 777 Página tinha 5, porque eles são... Até a quantidade de cadeiras é 7. Acho que o Botafogo eram 5 nomes, 4 eram de texto, 1 da associação. Então vai variar de acordo também com os acordos que vão envolver, inclusive, investimentos, né, as contrapartidas, etc. Então, mais ou menos esse é o desenho. Se você tem a associação como majoritária, tendencialmente ela vai ser a controladora, né? Então, você vai ter a maior participação, maior poder de decisão dentro daquele conjunto ali de acionistas, etc. A ideia é um pouco essa, né? Claro que, assim, se você tem um acionista minoritário que, de certa forma, também tem participação, né, e tem espaço para colaborar, ele também vai nomear diretores, ele vai ter um poder de decisão em determinada, né, ordem de investimento, etc. Vai variar muito em torno disso, né? Mas é sempre relativo, né? Sempre relativo. Às vezes você, inclusive, tem a maior parte do capital e não tem um controle. Sim. Isso pode acontecer. Né? Em empresas também isso costuma acontecer. O que eu acho assim, importante frisar, assim, 2 coisas. Né? Primeiro, a mais complicada, como a gente falou aqui do histórico dos clubes brasileiros lá atrás, né? Como clubes muito fechados, eu costumava usar o conceito o termo loja maçônica. Mas aí me disseram que lojas maçônicas agora estão se popularizando. Aí eu então não posso usar mais loja maçônica. Não sei mais do que usar para ter que mostrar que os clubes são muito fechados. Né? Porque loja maçônica tinha rituais específicos, ninguém sabia como que era para entrar. Agora estão produzindo até conteúdo disso. Tem até podcast. Loja maçônica mais serve parâmetro para o clube brasileiro. Porra, muito sei. Ela tem até podcast maçônico. Aqueles rituais com bafomete agora. Maçônica. Loucura. Maçônica. Mas enfim. Aí não tem mais esse parâmetro, né? Loja maçônica não é mais um parâmetro brasileiro. Mas você imagina, pô, um punhado de 2.000, 2.500 sócios, às vezes até menos, que só tem direito àquele título se alguém lá atrás assinou para ele ou ele herdou de alguém. O que é tão fechado quanto isso no mundo, né? Os clubes brasileiros, eles são um exemplo claro de uma sociedade altamente elitista. Uma associação civil, beleza, mais restritiva, absolutamente restritiva a pessoas de alto poder aquisitivo. Ou seja, verdade. Nem o torcedor de classe média alta tem capacidade de participar disso. Verdade. A gente tá falando do Galo agora. O Galo é um caso incrível. Assim, o Galo e Cruzeiro, né? E aí é curioso, né? Os clubes da mesma cidade geralmente têm modelos parecidos. O Galo e Cruzeiro, assim, você tem... É muito difícil ser sócio,
Era, né? Agora já com a SAF ninguém quer mais saber de nada. Mas assim, era muito difícil ser sócio do Galo e do Cruzeiro e o sócio, no máximo, votava por um número específico de conselheiros que, em alguns casos, nem era nem metade do conselho. E esse conselho ia eleger o presidente. Isso tinha, acho que o Vasco também teve um momento que foi assim. Né? Então, assim, pô, qual o sócio, o cara que tá lá bancando o clube social, tá lá contribuindo caro pra cacete, nem ele tinha essa possibilidade. Imagina pensar que sócios comuns iam ter capacidade de participar, como acontece no Inter, no Vitória, no Grêmio, no Bahia, acontecia ainda sabe. E vocês têm também, pelo menos, direito a voto. Você não compõe conselho, mas tem direito a voto. Já é um avanço do cenário brasileiro, já é um avanço. Por que eu tô falando isso? Porque, de fato, na cabeça do torcedor brasileiro, na cabeça não, na realidade, é muito difícil imaginar uma diferença substancial de funcionamento do clube quando sai de um clube extremamente fechado, que é aquela patotazinha lá, e passa para um dono de fato. Eu entendo quando as pessoas falam isso. Só que não é verdade que ele é dono. Né? Porque o São Paulo sempre teve dono. Porra, dono não. Queira ou não queira, vai rolar uma briga ali, uma disputa de poder. E às vezes até a torcida ajuda nessa disputa de poder e as coisas mudam. Né? Mas de fato, se você tem um clube como o São Paulo, 3 vezes campeão do mundo, dono do Morumbi, aquela proporção toda, com 2.000 pessoas tomando a decisão, realmente é difícil imaginar uma mudança de patamar, uma mudança de processos. A gente está falando de administração, gestão de clube e tal. Como é que você vai imaginar um clube tão fechado conseguindo se profissionalizar de fato? Porque não existe, assim, não existe nenhuma margem de pressão, né, nisso daí. Então, esse é um ponto que eu acho importante também levar em conta nesse debate sobre o SAF. Eu tive que aprender isso para poder até bater um papo sobre isso, sem ser muito radical, dizer assim, vocês são malucos. Tá? O outro ponto é que, por outro lado, se construiu um tabu, e especialmente desses grupos que têm interesses econômicos na transformação das SAFs, esquema de consultoria, escritório de advocacia, né? Enfim, essas empresas que vivem de fazer as coisas virarem empresa, merging acquisitions, essas coisas, eles tiveram muita influência no debate sobre SAFs. Então, eles iam a público e eles falavam assim, não existe possibilidade de criar uma SAF com uma associação mundana. Existe. O Benfica é assim, o Sport é assim, o Porto é assim, o Galatasaray é assim, o Fenerbahçe é assim, o Besiktas é assim. O associativo desses clubes tem a maioria. O Ajax é assim, o Feyenoord é assim. Estamos falando dos maiores clubes do seu próprio país. Assim, né? Os alemães são todos assim, claro, muito mais pela norma do que o Bayern Munique é assim. O Real Madrid continua sendo associação, o Barcelona continua sendo associação. Pô, como é que não existe isso? Só que o debate foi totalmente sufocado. Que é impossível ser. É impossível, se não vender 90%, ninguém vai entrar aqui. Então é uma narrativa construída propositalmente. Sem dúvida. Se tem uma coisa, inclusive não fiz o meu jabá aqui. Isso aqui é do caminho do Observatório Social do Futebol. Pega o câmera ali. Essa aí. Observatório Social do Futebol, sou jornalista também, mas sou pesquisador do futebol, né? Então, nosso grupo de pesquisa e extensão lá da UERJ, no programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, mandar um abraço aqui para a professora Leida Costa, coordenadora, a colega Nico Cabreira e a Raquel Souza, que estudam sobre violência no futebol. Eu fico na parte lá dos clubes, é coisa chata, né? E meus colegas Jonathan Ferreira, Vitor Formagini e Vinícius Alvim, a gente vai lançar na semana que vem um mapa da evolução das SAFs no Brasil, no 2021 para cá. 122 SAFs já, né? Tá avançando, tá avançando. Daqui a pouco vocês vão estar... Aí entra na aspas da Leila que eu comentei no começo. É o futuro? Todos vão virar? Não, eu acho que não. Não tem como. Sabe que eu quero um Flamengo... exemplo? Mas o Palmeiras por que viraria? E por que ela falou isso? Mas quer um exemplo do que, por que eu acho que não é o futuro? Porque a gente está aqui no 4º ano, eu sempre falava assim, eu só posso avaliar o real impacto da lei da SAF daqui a uns 7 anos. Porque é um arco, né? Você vai fazer, os caras vão chegar, vão investir muito dinheiro, depois desse investimento eles vão ter que equilibrar as coisas. Ninguém vai ficar derramando dinheiro em clubes. Né? Nenhum Citigroup está fazendo isso. Sim. Né? Sei lá, se viesse algum bicheiro bancar um clube, talvez. Como já aconteceu, mas não está acontecendo ainda. Não. Curiosamente, não está acontecendo. Eu achei que ia rolar. Poderia. Eu apostei nessa aí, mas eu errei. Pô, nós já conversamos com um aqui e a gente falou... No nosso momento, né? Porque hoje... Não, calma. Aí é loucura. Aí é loucura também. Não vem mais pra mesa. Ai, foi mal.
Eu tô muito surpreso com essa informação. Eu confesso que eu não detinha essa informação de que existem clubes no mundo e clubes grandes, em ligas grandes e muito ricas, que geram muito dinheiro, em que o associativo detém a maior parte do percentual em relação à SAF, ao grupo investidor. Sabe por que não tem mais? Porque a lei obrigou que todos virassem empresa com dono. Senão teria mais. Porque, primeiro assim, tem a parte da importância política de um clube. Né? Assim, é muito bom ser presidente de um clube, porque você ganha uma relevância absurda, você entra em ciclo de poder que você nunca imaginou. Ser dono de clube também passa por isso, o interesse de ser dono de clube também passa por isso. Existem muitos casos, é difícil até listar, mas sei lá, Peter Lino, Valência, ele já falou, pô, é muito bom ser dono de clube porque você vai para você é convidado para uma tribuna de honra da final da Champions League, você está conversando com um chinês, está conversando com um sheik árabe. É isso, né? Futebol é sobre isso. Ser dono de um clube é sobre isso, né? De certa forma. Ser presidente de um clube também, né? É uma relação de poder, por isso tem aqui poder, negócio e comunidade. Tem um negócio do futebol? Tem negócio. A gente está falando de negócio, direito de transmissão, SAF, interesses em lucrar no futuro. Mas é especialmente poder, cara. É especialmente poder. É isso que move tanto interesse no futebol. Por isso que as pessoas não democratizam os seus clubes. Porque é a forma de manutenção de poder. E, às vezes, só democratiza porque é a única forma de alcançar o poder também. Né? Então, é a contradição. Logo, existe interesse em ter o clube como controlador de uma SAF? Pode ser que sim. Mas o debate já foi perdido. Porque existiu tanta propaganda no sentido de ou você vende tudo, ou acabou. E aí, só porque eu estou falando essa questão também, porque eu achei muito impressionante como o debate no Fluminense ele está muito mais maduro do que aconteceu nos outros clubes, né? Pelo menos acompanhando o que a gente consegue monitorar ali, os amigos que a gente conhece, redes sociais e tal. O Oba-Oba está muito longe do que foi o Oba-Oba de vários outros. Então, um debate muito mais, assim, porra, não é assim, está contraditório, a gente tem que botar isso às claras. Mas não é pela questão do Fluminense estar, vamos dizer assim, minimamente saudável? Não tá não, né? Não, minimamente, assim, na cabeça do torcedor médio. Sim. Tá tudo bem no Fluminense. Eu vou botar um capítulo aqui, o torcedor médio. Eu adorei essa. O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores. E o Fluminense... Eu acho que também tem a questão do tempo, né? O Fluminense acabou de ser campeão. O torcedor tá com aquela sensação de que tá tudo muito bem. Então, pra que eu vou virar SAF uma vez que o Botafogo virou SAF? Porque tava fechando as portas. O Vasco fechou... Então, assim, não tem aquele senso de urgência. Pelo menos eu vejo dessa forma. O torcedor tá mais confortável. Tem uma curva de aprendizado também, né? Também. Tem casos concretos, você vai ver. E, claro, é muito difícil você parar para estudar o futebol espanhol, como foi os clubes virando empresa na Espanha. Né? Eu fiz isso porque eu fiz um doutorado, porra. Eu me dediquei a isso. Eu consegui estudar isso, tá aqui, né? Outro momento eu jabá mais uma vez. Mas tem um lance. Aí você falando de torcedor médio, é porque o título original, ele fala do que eu falo assim, o fator supporter. Que é, qual é a ideia do suporte aqui, né? Porque na Inglaterra eles chamam de fãs ou supporters. Isso Né? aí. Geralmente, quando ele fala suporte, tá falando do cara que é mais mobilizado, mais engajado, participa politicamente das coisas, das associações, né? Supporters Association, etc. O fã seria aquele cara que vai pro jogo. Então, entra um pouco nessa coisa, eu não gosto de usar torcedor médio, não, mas assim, é entender que de fato existe isso. Existem níveis distintos de envolvimento do torcedor pro bem e pro mal. Né? Também tem um maluco que vai lá encher o saco, quebrar tudo. Sim.